Existem lugares no Brasil onde o tempo parece ter parado, onde ruas vazias guardam ecos do passado e construções abandonadas contam histórias que quase ninguém lembra mais. Hoje você vai conhecer 12 cidades fantasma e quase esquecidas espalhadas pelo país. Cenários reais que misturam ambição, tragédia, abandono e mistério. E já adianto, as cidades número 8 e 11 vão surpreender você de um jeito que talvez nunca tenha imaginado. Antes de começarmos essa jornada, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo e ainda ajuda o canal a continuar trazendo histórias impressionantes como essa. Agora prepare-se, porque a nossa viagem começa no coração da floresta amazônica. A primeira parada é Fordlândia, no Pará. Imagine uma cidade planejada por um dos homens mais ricos e influentes do mundo no início do século XX. Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, decidiu criar uma cidade no meio da Amazônia para produzir borracha destinada aos pneus de seus automóveis. Ele queria a independência dos mercados asiáticos e acreditava que poderia reproduzir um pedaço dos Estados Unidos dentro da floresta brasileira. Casas de madeira em estilo americano, hospital, escola, campo de golfe, refeitório e até regras rígidas de comportamento foram implantadas ali. O problema é que a floresta não se adapta facilmente a planos industriais. As seringueiras foram plantadas de forma organizada demais, facilitando a proliferação de pragas. Os trabalhadores brasileiros não se adaptaram às regras impostas, que incluíam dieta obrigatória e horários controlados. Revoltas aconteceram. A produção fracassou. Aos poucos, o sonho virou abandono. Hoje, prédios enferrujados, galpões vazios e casas deterioradas resistem no meio da mata, como um monumento silencioso à arrogância humana diante da natureza. Seguindo ainda pela Amazônia, chegamos a Eirão Velho, no Amazonas. Essa antiga cidade colonial nasceu no século XVII, às margens do Rio Negro. Durante o ciclo da borracha, prosperou e ganhou importância econômica. Mas quando a borracha amazônica entrou em decadência, a cidade foi perdendo força. A população diminuiu drasticamente e a selva começou a retomar o espaço que um dia foi ocupado por ruas e construções. Hoje, ruínas de igrejas e casarões históricos permanecem de pé, parcialmente engolidos pela vegetação. O acesso é difícil, feito principalmente por barco. O isolamento, o calor intenso e a estrutura abandonada tornam a visita desafiadora. Caminhar por ali é como atravessar um portal para o passado colonial do Brasil. Saindo da região norte e indo para a Bahia, encontramos Igatu, distrito de Andaraí. Conhecida como a Machu Picchu brasileira, Igatu já foi um dos maiores centros de garimpo de diamantes do país no século XIX. A riqueza corria solta. Casas de pedra eram construídas rapidamente para abrigar comerciantes e garimpeiros que chegavam de todos os cantos. Mas o ouro branco acabou. Com o fim do ciclo do diamante, a maioria dos moradores foi embora em busca de novas oportunidades. Restaram construções de pedra, ruas vazias e uma atmosfera quase mística. Parte da vila ainda é habitada, mas muitas áreas permanecem em ruínas. O contraste entre o céu da Chapada Diamantina e as casas abandonadas cria um cenário ao mesmo tempo belo e melancólico. Seguindo ainda pelo sudeste, vamos para São João Marcos, no estado do Rio de Janeiro. Diferente das outras cidades que foram abandonadas por decadência econômica, essa foi literalmente apagada do mapa. Na década de 40, a construção de uma represa para abastecimento de água exigiu que a cidade fosse demolida. Casas, igrejas e prédios históricos foram destruídos. A população foi obrigada a sair. Hoje, restam ruínas arqueológicas, pedaços de calçamento e estruturas que resistiram ao tempo. O silêncio ali é pesado, quase simbólico. É como se o lugar lembrasse que o progresso, às vezes, cobra um preço alto demais. No Ceará, encontramos Cococi, um distrito quase totalmente abandonado no interior do estado. Já foi município independente, mas a seca constante, o isolamento e a falta de oportunidades levaram ao êxodo da população. Atualmente, poucas pessoas vivem ali. A igreja, a praça e algumas construções resistem como lembranças de um passado mais movimentado.
A sensação em Cocossi é de imensidão e vazio. O clima seco, as ruas praticamente desertas e a distância dos grandes centros tornam o local desafiador. É um retrato da luta contra as condições climáticas extremas do sertão nordestino. Agora vamos para São Paulo, mais especificamente Paranapiacaba. Diferente das anteriores, essa vila ainda é habitada, mas parte dela mantém um ar fantasmagórico. Criada por engenheiros britânicos no século XIX para operar o sistema ferroviário que ligava o interior ao Porto de Santos, a vila tem arquitetura típica inglesa, com casas de madeira e uma torre de relógio inspirada no Big Ben. Com o declínio da ferrovia, muitos moradores foram embora. A neblina constante que cobre a região, somada às construções antigas e áreas abandonadas, alimenta histórias e lendas. Andar por Paranapiacaba em um dia de neblina é como entrar em um cenário de filme, onde cada esquina parece esconder uma história esquecida. Em Minas Gerais, encontramos Biribiri, antiga vila operária ligada a uma fábrica têxtil do século XIX. A fábrica prosperou por décadas, movimentando a economia local, mas com o fechamento das atividades, a vila perdeu sua principal fonte de renda. Parte das casas foi abandonada e a natureza começou a ocupar o espaço. Hoje, Biribiri faz parte de um parque estadual. Algumas construções foram preservadas, mas o clima de vila parada no tempo permanece. É o exemplo claro de como comunidades inteiras podem depender de uma única atividade econômica e sofrer quando ela desaparece. E agora chegamos à cidade número 8, João Gualberto, em Santa Catarina. Essa é uma das que mais surpreendem. Localizada em uma região que enfrentou enchentes e dificuldades econômicas, João Gualberto viu sua população diminuir drasticamente ao longo dos anos. Casas foram deixadas para trás, ruas ficaram vazias e o mato tomou conta de terrenos antes habitados. O que impressiona é a sensação de abandono repentino. Não parece um processo lento, mas algo que simplesmente aconteceu, como se o tempo tivesse sido interrompido. Caminhar por ali é perceber como eventos naturais e crises econômicas podem transformar drasticamente a vida de uma comunidade. É uma cidade que desafia a ideia de permanência e mostra como tudo pode mudar em questão de anos. Voltando para Minas Gerais, temos Taquaral de Minas, uma pequena localidade que sofreu com o êxodo rural. Jovens foram para cidades maiores em busca de estudo e trabalho. A população envelheceu, casas ficaram fechadas, o comércio diminuiu. Não houve uma grande tragédia, nem um evento específico, apenas o lento e silencioso processo de esvaziamento. E às vezes, esse tipo de abandono é ainda mais impactante, porque revela transformações sociais profundas que acontecem sem que a gente perceba. De volta ao Amazonas, encontramos Itatinga, vila criada para abrigar trabalhadores de uma usina. Isolada e cercada pela floresta, dependia totalmente da atividade industrial local. Com o tempo, mudanças econômicas reduziram a necessidade de mão de obra. Parte da vila foi deixada para trás. O isolamento é um dos fatores que tornam o local desafiador. O acesso limitado, a presença constante da floresta e a falta de infraestrutura reforçam a sensação de afastamento do restante do país. É como se o mundo moderno estivesse muito distante dali. E agora chegamos à cidade número 11, que realmente surpreende, a antiga área de Três Barras do Paraná. Parte da região urbana foi abandonada após a construção de uma barragem. Algumas estruturas ficaram submersas, outras foram deixadas para trás. Imagine saber que sob as águas de um lago existem ruas, casas e memórias, lugares onde pessoas viveram, trabalharam e construíram suas histórias. A ideia de uma cidade parcialmente submersa mexe com o imaginário. É um tipo de cidade fantasma diferente, invisível, escondida sob a superfície da água. Por fim, vamos para Canudos, na Bahia. O local ficou marcado por um dos episódios mais intensos da história brasileira, a Guerra de Canudos, no final do século XIX. Liderados por Antônio Conselheiro, milhares de sertanejos formaram uma comunidade que entrou em conflito com o governo da época. O desfecho foi devastador. A antiga cidade foi destruída. Anos depois, a área original acabou sendo parcialmente submersa por uma represa e uma nova cidade foi construída próximo dali. As ruínas e a memória histórica transformaram Canudos em um símbolo de resistência e tragédia. Não é apenas uma cidade fantasma, mas um marco histórico que ecoa até hoje. Se você chegou até o fim dessa jornada, comenta aqui qual dessas cidades mais chamou a sua atenção. Você teria coragem de visitar alguma delas?
Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para continuar explorando histórias impressionantes como essa, porque o Brasil guarda segredos que vão muito além do que a gente imagina. E aqui você descobre cada um deles.